Esta chamada está tendo gravada. A mulher da China fala. O povo tudo batendo pau em mim, eu vou saber. Situação. O povo é tudo do lado de Zé Felipe, pô. Ele é errado e é tudo do lado dele. Virgínia assumiu o namoro com o Vini Júnior. Até a propaganda de vacinação do Brasil usou no marketing, meu amigo. Pegou o engajamento e usou para conscientizar a vacinação das crianças. Por aí você tira, tipo assim, que os pais estão. Tem um negócio aí do Zé Gotinha, que o Ministério da Saúde fez. Então, assim, é uma influência muito forte. Último programa do videocast Mulher em Pauta de 2025. Eu quero deixar isso claro, da primeira temporada, mas a gente vai continuar postando conteúdo no YouTube, a gente vai continuar postando os cortes, né? Que os cortes têm feito muito sucesso, Clara, e seus comentários sobre Ana Castela, Zé Felipe Júnior e Virgínia Fonseca. Então a gente tá bombando de haters, mas tá bombando, Sim. é o que importa, né? A fama, everything comes with a price, todo mundo, tudo tem seu preço, e o sucesso também, não é, claro? Então, vou começar aqui minha autodescrição para as pessoas com baixa visão, e eu estou usando hoje, eu sou uma mulher parda, estou usando óculos, um batom vermelho, meus cabelos são ruivos, estou usando fone de ouvido preto com detalhes vermelhos, um cardigan, uma blusa regata rosa, atrás tem um estante com alguns livros, lentes, microfone, troféus e uma parede bege. Então, Clara, pode começar. Léo Dias vai lhe contratar, inclusive, né? Mandou o currículo já. Ai, gente. Vou começar me autoescrevendo, gente. Eu comento já sobre isso aí. Hoje eu tô de blusa preta, cabelo solto. Meu cabelo tá curtinho, tá mais escuro. Tô morena agora. Aqui atrás, o cenário de sempre, livros, fotografias, um quadro do Leão de Judá, porque eu sou fã de leão. Tudo aqui atrás de mim. E realmente, assim, é uma coisa que a gente já sabia que podia acontecer, né? Principalmente essa questão dos haters, mas talvez não que fosse começar a criar um engajamento muito grande no canal. Mas, assim, o que que acontece? Antigamente, eu me preocupava com o que as pessoas falavam, com os juízes da internet. Hoje eu não me preocupo mais. Acho que eu tô a própria Virgínia, de tanto comentar, tipo, fale bem, fale ruim, fale de mim, tá com pau. O cara colocou lá, ai, me dá ânsia ouvir sua voz. É só não ouvir. Eu comentei lá, é só não ouvir. Entendeu? Mas você deu para sentir, mesmo você não acompanhando, que existe uma defesa das mulheres na figura masculina. Então eu não estou errada, né? As pessoas tudo tacando o pau lá como se eu estivesse errada, como se eu conversasse um bocado de asneira aqui, mas Parece que não sou só eu que tenho ranço de Virgínia, né? O povo é, foi criticar lá porque você estava defendendo e porque você estava atacando o pau em Zé Felipe, que eu não sei nem, não sabia nem quem era. E só aí que, só começou que lá a defender, deixa de falar o que você não sabe, não sei o que. exatamente, tipo assim, o povo assim, parece que é da família de Leonardo, né? Irmão, parente, mora lá com ele, sabe de tudo. Fica incrível como o brasileiro cria essa sensação de pertencimento, né? Cria essa comunicação direta com o artista, né? E até que ponto vai o fanatismo, Que né? Zé Felipe não sabe nem quem é o povo que comentou Sabe aqui. nem quem é, ele tá assim, não vou nem usar a palavra que eu pensei, ele não tá nem aí para ninguém. Enfim, quer amar Eliane, não quer. É, eu acho que eu não sei nem se eu devo mais comentar esse assunto, né? Porque, enfim, vou dar minha opinião aqui. E olhe que no contexto do que a gente estava conversando, eu falei sobre a questão da maternidade. Gente, eu não estou defendendo A e B, eu estou comentando sobre maternidade, que não importa o poder aquisitivo, a responsabilidade
da educação, de tudo, é sempre com a mãe. Foi isso que eu falei, da sobrecarga feminina, independente da classe social. E do E aí, julgamento, né? Que foi hã? quando eu acordei, do julgamento, né? Que foi quando. Exatamente, o julgamento que a mulher sofre. E aí já interpretaram que eu estava defendendo ele. E ele pode fazer quantos meninos ele quiser. Na caixa ela quiser ter uns 4 agora, ela pode fazer, fica à vontade. E eles têm condições financeiras para isso, que ela seja mais simpática com os fãs, né? Porque eu já acompanhei cobertura jornalística dos bastidores. Mas não vou falar, senão os haters vão dizer que eu não sei de nada. Pois é isso. Hoje no programa a gente tem muita coisa para falar. A gente vai começar agora falando um pouco sobre golpes na internet, né? Que essa semana, claro, eu queria contextualizar para você. Eu vi uma postagem falando sobre um cara, ele é investidor, eu acho que eu até comentei isso com você já. O cara, ele é investidor e ele trabalha dando cursos sobre investimento, ensinando as pessoas a investirem o seu dinheiro. E aí, o que foi que ele fez? Ele publicou uma postagem na rede social que dizia assim: pegue R$ 10 seus todo dia, toda semana, todo mês, em certa data, invista em tal fundo, pronto, você já é um investidor. Aí o povo, massa, parabéns, R$ 10, não sei o quê. Aí um cara lá fez uma denúncia que ela para mim, é uma denúncia muito séria. Ele disse: gente, é só pesquisar de quem é esse fundo. Esse fundo é dele. Então, o cara é investidor, criou um fundo para enricar, né, ainda mais, que provavelmente ele já deve ser rico, para enricar ainda mais. Criou um fundo, e aí ele está falando para as pessoas investirem nesse fundo, sem a menor análise de mercado, a menor análise, Uhum. com o único intuito de se promover e enriquecer ainda mais, né? O fundo dele se valoriza. Então, isso para mim é golpe. É. É uma forma de você estar enganando as pessoas que lhe seguem, que acreditam em você, que têm uma certa confiança na sua credibilidade, na sua autoridade, e aí você não é claro, não é transparente em relação a esse tipo de conteúdo. E a segunda coisa que eu queria que você comentasse, claro, também, é outro que aconteceu com uma amiga minha, certo? Ela existia um perfil de fofocas no interior aqui do Rio Grande do Norte. E aí esse perfil de fofocas, ele abre uma caixinha de perguntas para você entender a sistemática. Ele abre uma caixinha de perguntas e as pessoas anonimamente começam a colocar lá algumas denúncias, fofocas, informações muitas vezes inverídicas, não tem como comprovar, sobre pessoas. E elas colocam nomes de pessoas. Essa minha amiga colocaram o nome e o sobrenome dela e a profissão dela. Então colocaram fulana de tal, que trabalha com tal coisa, está dormindo com um paciente, com o marido de uma paciente, de uma cliente dela. Então, olha o quão sério é isso e o quão pode afetar a vida profissional dessa mulher. E, mais uma vez, uma mulher que é vítima de violência eletrônica, né, que a gente já falou sobre esse ambiente digital, o quão ele é hostil para as mulheres. E aí, a segunda parte do golpe não é só divulgar essas informações que outras pessoas colocam. Ela me mandou prints e a gente fez matéria no Mulher em Pauta, porque essa pessoa, ela chantageia as pessoas dizendo que ela tira essas informações, caso essa pessoa pague. Se você me pagar R$ 90, eu tiro a informação. Tem gente que está me pagando 90, para você eu faço 45, 40, isso, aquilo, aquilo outro. E ela também cobra para revelar quem são as pessoas que estão comentando. Ou seja, até a pessoa que comenta, ela está ali à mercê dessa, como é que eu vou dizer, dessa exibição, né? Desse show de sensacionalismo. Então, são golpes que são Sabe? golpes. Aí eu penso assim, tem muita gente ganhando dinheiro na internet, mas a custo de quê, né? A custo de coisas que são criminosas e que você não estamos dispostos a passar por isso, não é? Obviamente, eu acho que é, se a gente for parar para pensar, realmente é um tema que você passa o resto da noite conversando sobre, né? Até porque você sabe que tem bastante estudiosos
Freud fala em um dos seus livros sobre civilização, né? Quando ele vai falar sobre essa questão da sociedade viver de uma forma muito acelerada, e eu jamais imaginava que a gente ia chegar a esse ponto tão rápido. Tão rápido que eu falo em relação ao tempo que eu estava na academia, estudando grandes autores, né, tendo um acesso maior à literatura, para hoje. E parece que estava escrito para tudo acontecer. Em que sentido eu falo isso? Em relação aos golpes. As pessoas querem enriquecer, não importa como, só que a custo de qualquer coisa. E não é assim que funciona. E está muito ligado também ao que você acabou de falar sobre a questão da imagem. Então, as redes sociais, elas virou assim um berço, um campo sem lei. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a pegar, botar no bolso, entendeu? E aí lá vai eu citar de novo o personagem que deu sucesso na semana passada. Ela silenciou por muito tempo. Ela silenciou por muito tempo. Só que chegou ao ponto que não dá mais. Então, a justiça está sendo acionada para várias polêmicas. Por quê? Porque as pessoas querem ganhar visibilidade denegrindo a imagem do outro. Querem ficar ricas nos golpes. Aí eu vou abrir um parênteses aqui de um assunto que eu tenho certeza que você vai concordar. As bets. Chegou ao ponto que o Instituto de Estatística, de Geografia e Estatística, né, o IBGE, está fazendo um estudo sobre as bets no Brasil. A quantidade de bets que tem no Brasil. Essa é uma informação que ainda vai sair, né? Mas eu tenho alguns furos de reportagem que eu acabo fazendo e eu já consegui entender que eles estão mapeando sobre isso, porque as bets estão impactando financeiramente até no empreendedor, porque as pessoas estão apostando tudo que tem, está interferindo no perfil econômico, porque você joga, aposta, às vezes deixa de comprar comida para dentro de casa, pagar as necessidades básicas para estar ali apostando, porque começa a se tornar um vício, né? Assim que funciona. Com certeza. E isso, para mim, também é uma forma de golpe. E, assim, para a gente comentar aqui, claro que a gente precisaria de um aprofundamento gigantesco, eu quero estudar mais sobre, porque eu quero fazer uma matéria, uma reportagem especial sobre isso. E é uma febre no Brasil, tipo assim, o pessoal faz conta com o número de familiares para apostar. Então, assim, mete o CPF lá, uma coisa que você não sabe nem o que está fazendo, e não é assim que funciona. Para mim, é uma forma de você dar golpe. Quando você tira a verdade do outro, eu acho que quando você tira o direito da pessoa da verdade, a mim você já está mentindo e já é uma forma de golpear a pessoa de alguma forma. Seja no Amiga, caráter, na integridade, pode falar. esse caso das bets, ele é tão sério que o próprio governo federal, ele está querendo institucionalizar o golpe, né? Porque agora existe uma proposta da Caixa Econômica Federal criar as bets da Caixa. Então, aí, nós vamos arrecadar milhões, e eu acredito que isso foge muito da proposta do que é a Caixa, né? Esse bem-estar coletivo, essa instituição que ela está Isso vai tanto, ser, assim, é um tiro. isso vai ser alvo de muita polêmica, viu? Muita polêmica mesmo. Porque a gente entende a Caixa como um acesso ao crédito, a uma reforma, a um banco que é parceiro do cidadão. Então, a gente subentende que ele é voltado para a cidadania, né? Para aquilo que diz respeito a quem precisa desses acessos. Quanta gente não foi beneficiado conseguindo comprar a casa própria pelo relacionamento com a Caixa? A partir de um momento que a Caixa lançar um negócio como esse, peraí, criaram a CPI das bets para quê? Levaram os caras influenciador digital para dar depoimento para quê? Amiga, e esses golpes, eles estarão, né, esses golpes na internet, cada vez mais avançados com o uso, por exemplo, da inteligência artificial.
E é aí onde eu já ia entrar. Eu ia primeiro responder essa questão das caixinhas que você colocou. Isso é muito sério. É denegrir a imagem de outras pessoas, né? E quando a gente fala disso, a gente sabe que a população às vezes não tem acesso à informação. Não existe isso de você saber que seu nome foi exposto e tá lá. Eu minhas duas irmãs abriram um BO, pouca gente sabe, né? Mas a gente tem um irmão que ele realmente não quis se cuidar, não quis se tratar, então ele vive numa situação de vulnerabilidade muito forte. E não porque a família não tenha tentado de todas as formas, a gente já tentou de todas as formas, e ele não quer se cuidar, enfim, ele não aceita que ele tem uma doença psíquica. E aí, pegaram logo a minha irmã do meio, que é a mais correta que tem, uma página aqui de Mossoró, que eu não vou dizer o nome, ainda vou ser boa, não vou soltar. E simplesmente disse que minha irmã ficava com o benefício dele e gastava. Só que minha irmã, ela é muito bem casada, meu cunhado tem uma empresa, meu sobrinho é criado por ela, ela optou ficar em casa porque meu cunhado não queria que meu sobrinho fosse criado por terceiros, então pediu para ela só voltar para o mercado quando ele tivesse perto de uns 10 anos de idade. E não é toda mulher que tem esse benefício, né? Mas eu nunca vi minha irmã pegar um centavo do meu irmão. Muito pelo contrário, às vezes ela guardava para ele não torrar de uma vez e ir dando de pouquinho, né? Aí foi da vez que eu disse assim: vocês vão na delegacia amanhã e vão fazer o BO, porque envolveu a mais velha e a outra, porque eu já não convivo muito. Então, de certa forma, me blinda um pouco, elas acabam me blindando um pouco, entendeu? E elas têm muito medo por conta da minha profissão e tudo. E elas abriram o BO para fazer a retirada. Porque você está lá publicando uma coisa, você não pergunta à família, você não checa, você não faz nada. Não estou dizendo que é todos os blogueiros que faz isso, não, mas tem muita gente que faz, cria blog de humor e não está nem aí. Minha gente, aconteceu isso com você? Polícia Civil. Primeiro abre o BO, depois procura um advogado e bota para frente. A gente não tem que ter medo de justiça. A justiça está para realmente punir, tem que punir. Foi feito para punir o que está errado. E a gente tem mania, todo cidadão tem mania. Eu não quero processar. Eu não vou processar por assédio moral porque eu tenho medo de fechar as portas para mim. É por isso, é por essas e outras que continua existindo esse tipo de situação. Entendeu? Então, assim, podem prejudicar sua amiga, ela perder o emprego dela, impactar no profissional, você destruir uma vida por causa de um comentário, uma caixinha de pergunta. E você falando sobre essa questão dos blogs, né, dos meios de comunicação não checarem. Meu irmão, ele sofreu um golpe. Ele saiu em muitos meios de comunicação aqui da região. Como foi? Ele estava vendendo um carro e uma pessoa ficou interessada e disse que iria ver. Foi ela e outra pessoa em outro carro. E aí ele disse: não, tudo certo, eu vou querer, eu vou mandar o Pix para você. E aí ele estava conversando com uma pessoa que estava conversando com esse povo. Esse povo ia comprar e ia vender essa pessoa, a cara do golpe, né? Só que ele não conhecia esse golpe. E aí essas duas pessoas disseram: vamos ali no posto abastecer. Aí ele estava na moto, deixou a moto lá na casa que ele estava, que o carro estava, saiu no carro e foi com o pessoal abastecer, para eles darem uma voltinha no carro. E aí, quando chegou lá, ele disse: pronto, eu vou fazer o Pix. Aí meu irmão disse assim: não, não faça agora não, deixa eu falar com a pessoa. Quando meu irmão abriu o celular para falar com a pessoa para confirmar, a pessoa tinha apagado todas as mensagens. Aí ele se ligou. Aí ele disse: vixe, é golpe. Disse para o pessoal, achando que o pessoal também estava levando o golpe, porque eles disseram que tinham transferido uma parte do valor. E aí eles disseram: não, meu amigo, não é golpe não, não sei o que, não sei o que, e começaram a se alterar. Aí meu irmão: não, calma, a gente vai para a delegacia, a gente vai resolver, não se preocupa. Aí o cara disse: não, eu transferi o dinheiro, eu transferi o dinheiro. O cara estava com a chave na mão para fazer o teste, que Gil foi atrás no carro e ele foi dirigindo e o outro cara foi no carro. Então, o cara simplesmente entrou no carro
e foi-se embora. E aí eles foram-se embora. Aí Gil conseguiu pegar a moto, foi atrás deles. E aí, quando ele chegou no meio do caminho, ele disse que estava muito esquisito. Eles foram logo para a zona rural, ele disse que estava muito esquisito, e deixou eles ir embora. Aí eu ajudei a fazer matéria, divulgar. Ele conseguiu tirar foto deles, né? Que ele tinha foto do pessoal da placa. A gente divulgou a placa em todo canto. E aí, o que foi que um Instagram divulgou assim, jovem é vítima de golpe do test drive. Como se existisse um golpe do test drive e esse golpe fosse muito conhecido. O que foi que eles noticiaram? Que o cara pediu o carro para fazer um test drive e foi embora no carro. Então, eles achavam que o meu irmão disse assim, não, foi tolo o suficiente para o cara dizer assim, me dê aí a chave do carro que eu vou testar, e simplesmente entrou e saiu no carro e foi embora. E aí o pessoal embaixo começando a descer o pau no meu irmão, dizendo como é que esse menino é estúpido, ingênuo, e assim, são palavras muito pesadas para você que acabou de sofrer um golpe, você lê, né? Aí depois foi resolvido, os caras, depois de muita visibilidade, devolveram o carro, porque eles disseram que realmente foi um golpe. E essa história de você de ter medo, meu irmão teve muito medo disso, porque meu irmão pegou de parte do valor que o cara disse que transferiu para a pessoa, ele pagou o cara, metade do valor, por medo, porque ele não tinha essa obrigação, talvez a pessoa tivesse envolvida, porque o carro em que essa pessoa estava com esse amigo era um carro de uma placa de São Paulo, então era uma placa que já tinha mudado de carro, não era o carro que quando você ia puxar a placa, Sim. o modelo do carro, era outro modelo de carro, que quando você ia puxar o histórico já tinha sido de outro modelo de carro. Então era uma história muito troncha, que meu irmão ficou com medo e acabou não, vou pagar, porque senão ele pode vir atrás de mim, isso, aquilo, aquilo outro. E aí, o meu irmão fez o BO, e aí, com medo, ele retirou o BO. Tá vendo? Então, é assim, a mídia, ela ajudou de uma forma, porque algumas pessoas sérias, alguns jornalistas sérios fizeram matéria, deram visibilidade ao caso, e esse caso conseguiu ganhar uma proporção para chegar na polícia da cidade do menino, que conhecia o menino. Só que outras pessoas não fizeram um desserviço nessa situação, e acabou que muita gente começou a xingar o meu irmão, e eu fui lá defender. Ele não é assim, não sei o quê, mas assim, nunca falaram com meu irmão, não checaram os fatos, não leram matéria direito, não assistiram a reportagem que ele dá entrevista, nada, só publicaram o caso como uma fake news, não é? Por isso que eu acho que eu sempre reforço isso aqui. É muito importante ter cuidado com o que você escreve, com o que você posta, porque é os primeiros segundos que as pessoas veem e, enfim, guarda aquilo ali, né? Por isso que tem gente preferindo fazer humor na internet do que trazer informação com responsabilidade, porque às vezes quando você traz humor, você tem muito mais respaldo e visibilidade. É um assunto muito sério que acontece corriqueiramente e a gente não tem assim noção, né, de quantos casos como esse acontecem. E as plataformas digitais acabam prejudicando, né? Por exemplo, uma OLX da vida, que poderiam ser plataformas que ajudar a gente a efetuar uma compra ou compra direta, faz com que o cidadão ele tenha medo de comprar por ali, E entendeu? nessas situações, principalmente as situações em que seja presencial, meu irmão ali, ele errou porque ele não foi com outra pessoa, então ele estava completamente sozinho. Isso, Ele poderia exatamente. ter sofrido alguma coisa ali em relação aos outros dois caras, então ele chamou outras duas pessoas que não puderam, e aí naquele momento, se você estiver passando por uma situação muito parecida, você diz, não, hoje eu não consigo. Ele disse, não, eu fui, porque eu queria ver e tal, mas não vá sozinho, de jeito nenhum. E aí, outra coisa engraçada que aconteceu comigo, bem curta, só, uma vez colocaram que eu estava vendendo cachorrinhos na OLX, claro. Bom, E aí uma pessoa mandou uma mensagem, uma não, várias, acho que umas 3 pessoas mandaram para mim. Ainda tem os cachorros?
E eu, oi, não estou entendendo. Aí a pessoa mandou um print do anúncio e o meu número embaixo. Parabéns. A gente fica sem saber o que responder, né? Mas, é, enfim, amiga, infelizmente esse é o mundo digital, né? E agora a gente entra num assunto que, inclusive, eu estou preparando uma reportagem sobre isso. Se você tiver personagens para me indicar, estudiosos, eu vou precisar, que é sobre o uso da inteligência artificial, né? Até que ponto ela está impactando a vida das pessoas. É, quando eu vi a inteligência artificial chegar, eu que sou da época do MSN, do Orkut, da época que a gente sabia quando o celular ia tocar, porque começava a dar interferência no computador, fazer a zoada. A televisão também, a gente sabia, né, quando o celular ia tocar, porque dava interferência. Então, assim, quando eu vi a IA chegar, eu disse, não, vai contribuir, de certa forma, para o jornalismo, por exemplo. As pessoas criticam muito. Não é que você tem que pegar um texto da IA e reproduzir. Não. Mas a IA, ela lhe dá recursos dinâmicos, entendeu? Se eu mandar o meu texto para a IA agora, por favor, corrija colocando as pausas de acordo com o que a gente utiliza, né? As barras para ponto e as uma barra para vírgula, as duas barras para boto no formato, ela vai colocar, ela vai agilizar o meu trabalho de rua, que é puxado. Só que como é que isso está sendo usado hoje? Eu vejo a IA sendo usado não a favor. Tem, hoje eu vi uma startup, o cara criou uma startup de uma IA que substitui o comercial, substitui as pessoas. E a propaganda dele tá cansado de perder para a produtividade, perder dinheiro para a produtividade, seus colaboradores não entregam, então ele criou um CRM que faz tudo, que entrega lead, que fecha vendas, tudo automático, entendeu? Beleza, aí a gente está usando para criar, a gente está usando para criar mais ferramentas, mais coisas. A gente pode usar o nosso favor. Eu sei que você usa, eu uso o Pro. Então, assim, eu uso para coisas específicas, para saber informações, para, enfim, construção de um roteiro, que às vezes eu tenho dúvida, vou lá, pergunto. Ah, estou precisando de uma sinopse de um livro tal de Freud, que eu não tenho tempo muitas vezes de pesquisar, e eu quero entender do que se trata trazer a nosso favor. Eu sei que tem várias formas de ajudar, da IA nos ajudar, e você sabe disso mais do que eu, porque você estuda. Mas existe uma distorção da realidade muito grande, sabe, Jane? Eu estou vendo que as pessoas estão usando para distorcer mesmo, para distorcer, A dar golpe. para distorcer fotos, fotografias, notícias. A internet virou um campo de distorção. É cheio de juízes, que só tem juízes, né? O povo é tudo formado em direito. Todo mundo lá tem decreto, tem veredito. Cada um sabe mais da vida do outro. E está sendo usado para distorcer essa realidade. Quando eu vejo, puxando para o lado feminino, o que eu posso deixar aqui é que as mulheres, às vezes, vai muito pelo que vê nas redes sociais e isso interfere na estética, em tudo, sabe? É uma busca pela perfeição, uma perfeição que não existe. Então, a IA, ela é boa, inclusive tem gente fazendo doutorado, né, nessa parte fora, em comunicação, fora do país e tudo. É um mercado excelentíssimo para trazer muitas coisas boas, mas eu vejo como que ela sendo usada de uma forma errada. A inteligência artificial, ela está bem, o uso dela está não sei, eu não vou dizer que está nas mãos erradas, mas nós, eu falo nós, né? Nós, enquanto sociedade, estamos utilizando de forma errada. Eu tenho muita preocupação do futuro da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, né? Eu enxergo assim, como você falou, como uma ferramenta. Só que essa ferramenta, ela tem que ser usada, inclusive nós que usamos para criação de textos, que usamos para revisão, ela tem que ser usada com cautela. E, vez em quando, eu paro,
eu evito usar porque ela altera o funcionamento do nosso cérebro. Sim. E o nosso cérebro, ele. É porque as pessoas falam assim, ler no tablet, eu vou dar esse exemplo. Ler no tablet é a mesma coisa que ler em um livro. Digitar é a mesma coisa que escrever. Não é. Quando você faz uma coisa ou outra, existem pesquisas que mostram que você ativa áreas do cérebro diferentes. Então, a partir do momento Uhum. que você não utiliza mais aquela área do cérebro, que é a área da escrita, do manuscrito, né, você escrever com as mãos, aquela área ela pode perder a funcionalidade, e essa área ela pode ser responsável por muitas questões, por muitas funções importantes. Então, as próximas gerações, elas já podem não desenvolver essa área, certo? A partir do momento que a gente não lê no livro físico, que a gente vai ler no digital, que a gente vai para o hipertexto, para o hiperlink que a gente aprende na faculdade, que a gente está lendo o texto, no meio do texto tem um link, você quebra, e aí você vai para abre outra aba, e aí de repente você está com várias abas abertas, e você não lembra qual foi a primeira aba aberta. Imagine como é que está esse fluxograma e esse organograma do. Exatamente. Então, isso pode ser benéfico ou pode ser maléfico. A gente não sabe ainda as consequências desse uso da inteligência artificial de forma desenfreada no futuro. A É gente verdade. E aí isso, as crianças e os adolescentes, que hoje em dia eles não, hoje em dia e num futuro muito próximo, eles não vão ter o processo que a gente teve. Quando você não sabia de alguma coisa, Clara, você esperava um tempo, ia para uma biblioteca, perguntava a alguém com conhecimento, alguém que fosse mais velho, a um professor. Então você tinha, ou você criava a sua própria teoria, ou então você ia para todas essas fontes. Fui na biblioteca, no livro, fui no professor, fui no mais velho, e aí ao final você criava a sua própria teoria sobre aquilo, ou você juntava todo aquele conhecimento em um conhecimento só. Só que hoje em dia, quando você tem uma dúvida, o que é que você faz? Olha no Google, no Gemini, certo? Os jovens hoje olham no TikTok. É verdade. O TikTok se tornou um espaço de vendas, É, de IA, de tudo, né? uma ferramenta de busca para os jovens. E aí, olha o processo cognitivo desses jovens, como é que Sim, está sendo formado, não é? Então, isso é preocupante, mas a gente não sabe quais são as causas e consequências que esse processo ele pode gerar na construção do cérebro dessa nova geração. Aí. a gente imagina uma forma, já vê de cara, por toda a contextualização, uma formação genérica, né, das coisas, assim, do pensar, de tudo. Não tem Da essa, criatividade. não tem, assim, acho que vai ficar bem limitado em relação ao saber, à academia, a desenvolver certas atividades. Eu vejo dessa forma. É bom para quem sabe usar, mas vai, para mim, eu acho que vai difundir uma sociedade altamente preguiçosa. E aí, por isso que eu falo que a gente que usa para ganhar mais tempo, certo? Eu uso para ganhar tempo. Não estou A gente precisando. faça o mesmo exercício que às vezes as pessoas indicam para o motor. Quando você está muito acostumado, os especialistas indicam para você escovar a boca com a mão esquerda quando você é destro. Então, vamos treinar o seu cérebro, escove com a mão esquerda, ou então, se você faz sempre o mesmo caminho para a escola ou para o trabalho, tente ir por outro caminho para você exercitar o cérebro, a memória. Sim. Então, esses mesmos exercícios da gente não usar sempre, da gente parar um dia e ver como é e exercitar essa criatividade de criar o texto do zero, de revisar ele do zero, da cuidado do texto e não É, deixar só para o GPT, entendeu? Então, e é totalmente diferente. Por exemplo, o meu, eu estava até falando para a Ionara de novo. Estava até falando para a Ionara, só, Ionara, deixa eu explicar aqui para você. Quando eu uso meu chat, ele tem todos os meus comandos. Se eu mandar um texto aqui para ele, um off que eu fiz aqui da reportagem, ele vai corrigir dentro do padrão Globo para cima. Porque eu já ensinei a ele que os meus comandos devem seguir um alto padrão. Só que tem gente que nem sabe usar. E ela concordou comigo. Porque não é você pegar o chat GPT, vou usar o jornalismo. Crie uma reportagem sobre um acidente.
Não é assim. Você teve o tato humano de estar lá na cobertura, de, entendeu? Tem gente que usa a estrutura, mas não é legal. Você sabe quando tá aquela coisa muito técnica, muito artificial, perde a humanidade, perde a essência. Isso eu estou usando o jornalismo, fora as outras profissões que levantam aí uma série de preocupações da gente, né? Profissões que envolvem a saúde, as tecnologias em si. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que. A inteligência artificial hoje já está conseguindo fazer cirurgia. Não em humanos ainda, mas eles testam os movimentos milimetricamente calculados para corte, para incisão, né, para suturas, para dar o ponto. Então, Então, preocupada, né? Assim, olha aí, até que ponto vai. Se já está conseguindo fazer cirurgias, então a automedicação deve estar aí desacelerada, entendeu? Que as pessoas podem morrer com isso também. Enfim, é, é, é um tema, Jean, que merece muitos e muitos estudos na academia, porque está chegando uma série de coisas assim que a gente não sabe como é que a sociedade vai fazer para reverter, né? Acho que nem Freud vai explicar dessa vez. e voltando à história do construir os textos, né? Quando é um texto muito automático, que ele tem uma estrutura pré-definida, como você passou, que ele seja, que a gente tenha ensinado e tenha programado a Sim, inteligência artificial para criar, ele já vai fazer naqueles moldes. Mas quando é um texto que passa pela criatividade, no sentido de texto literário, de ser uma crônica, um conto, não chega perto. Tem duas frases que eu gosto sobre inteligência artificial que eu levo sempre comigo. A primeira frase sobre as pessoas perguntarem: você não tem medo que a inteligência artificial tome o seu lugar seu lugar no trabalho? E aí o artista responde: não, não tenho medo porque a inteligência artificial é lógica e nem sempre eu sou lógico. é verdade. E é isso É, mesmo. E a segunda frase é uma que eu, em toda entrevista que a gente fala sobre inteligência artificial, eu falo: eu não quero que a inteligência artificial escreva para mim para que eu lave a louça. Eu quero que a inteligência artificial lave a louça para mim para que eu possa escrever, Faz total sentido. entendeu? E essa parte criativa que você fala é muito sério, porque, por exemplo, é, a inteligência artificial não consegue escrever como eu escrevo para as minhas matérias. Ela consegue me dar, entendeu? A construção de uma narrativa. Eu acho, não sei se você assistiu aquela produção do pastel e do caldo de cana, né? É uma coisa que para você escrever, você precisa ter ido lá, ter vivido, ter conversado com eles, ter puxado. Então, são textos casados com quem Até o Abaixa a Mão Mãe de Deus, que também é uma coisa que é uma referência, é um conteúdo que você viveu. que muita gente não sabia, tipo assim, até hoje os meninos brincam, o design lá da TV brinca comigo, ele entrou na sala semana passada, abaixa a mão, mãe de Deus. Aí eu disse, mas peraí, você sabe o que é a abaixa a mão, mãe de Deus? Aí eu fui explicar para ele, né, que era uma súplica realmente do sertanejo, por chuvas e tal, era um ditado popular antigo e tal, que eu aprendi com o Zenóbio isso, inclusive. E aí ele falou não, mas eu nunca escutei de ninguém, então para mim a criadora é você. Ou seja, são referências que a gente traz do campo da agricultura que muita gente não sabe e que o chat não vai me dar isso, entendeu? Isso é a base do estudo, do conhecimento, da vivência com eles, prestar atenção que eles conversam, né? E é muito forte. Então, assim, eu sempre gosto de estar fazendo essas matérias na zona rural, por isso, né? Essa é a minha última semana no turno da manhã, e eu estou pensando aqui o que é que eu vou fazer até o final da semana para deixar aí de banco. E eu percebi que um dos pontos é a floração de plantas específicas que está acontecendo no Nordeste.
no semiárido principalmente. A aroeira, o flamboyant, que quase ninguém para olhar o flamboyante, como algumas pessoas chamam. E quando essas plantas floram, o saber popular de quem vive da agricultura diz que o inverno vai ser mais cedo. A gente que vive aqui no semiárido não tem inverno, a gente tem período chuvoso. Mas se vai ser mais cedo, automaticamente vai adiantar a distribuição de sementes e a plantação deles. São informações do saber popular que a inteligência artificial não tem. Gente, não anula, uma coisa não anula a outra. São ferramentas para que a gente consiga acompanhar a celeridade social, mas não substitui o saber. E eu sou a pessoa que altamente adepta da frase que o conhecimento nunca ninguém vai tirar de você. Ele é seu, ele é único. O que você pode fazer é dar, transcrever para as outras pessoas. Então, eu sou muito adepta disso. Eu, às vezes, uso, mas eu vou lá, quando eu vejo, já tenho trocado metade de tudo. Por quê? Porque eu preciso que ali contenha as minhas digitais. As pessoas estão com tanta preguiça, Jeane, que eu precisei de umas informações de um acidente esses dias, e uma colega de profissão de uma grande emissora me mandou umas informações, só que aí ela me mandou como se fosse o esqueleto do texto já, e pediu para mim não copiar. Você está vendo? Você está me vendo, Jeane? Caiu e voltou. Foi? É porque a bateria vai descarregar. Peraí que eu boto no carregador. Sim, aí essa colega mandou para mim, né, só para contextualizar, e pediu para mim, mas por favor, não utilize, refaça, ou seja, ela já deve ter mandado para outras pessoas que pegou o texto dela e usou do jeito que estava. Só que ela é de uma emissora muito grande que precisa ter um conteúdo direcionado com a linha editorial deles. E eu falei, não precisa se preocupar, eu vou mudar tudo porque eu preciso de uma linguagem minha própria. Então, assim, se eu usar o chat, você vai saber logo que eu usei nas matérias. Porque você conhece a minha linguagem. A matéria de saudade, eu fiz ela, eu achei que não ia ter visibilidade nenhuma. Porque eu fiz na simplicidade. No meio das minhas pautas, eu disse, vou fazer sobre isso. Pá, coloquei. E deu mais de 5 mil views. Então, assim, o chat não vai me entregar falando sobre saudade. Ele pode até me entregar, mas ele não tem a vivência de mundo e as impressões que eu tenho, entendeu? Para falar que nem eu falei. Ele não tem o acesso que eu tive a Valéria Bucão, colocando ali. Valéria Bucão, que é a voz do rádio moçoroense também, que muitas pessoas escutam a Rádio Rural. A Rádio Rural é muito forte, muitos anos na nossa cidade, mas que ninguém sabe da história que tinha ali por trás e que impactou muitas pessoas que só conhecia a Valéria pela voz do rádio e pela pessoa da comunicação. Que ela é um ser humano como qualquer outro. O IA não vai me dar isso, entendeu? O IA não vai me dar sobre saudade, sobre o que ela sente. Então, é essa coisa de entender que a gente precisa dosar ali e que a sociedade precisa tomar muito cuidado. Os pais, principalmente, né? A rede social ela está em constante alerta para os pais. E se a rede social está, com certeza a inteligência artificial também ela é motivo de cuidado. Não só nessa parte escolar, porque imagina meu filho fazer um trabalho que é de cartolina pedindo ao IA para fazer por ele. Então, deixa de ter aquela de instigar o cérebro mesmo, né? Como você falou, de ir atrás de querer saber, o saber, de ter aquele saber, esse desejo vai se desconstruindo. Então, vou parar de me estender, né? Senão os haters vão dizer que é ruim me ouvir. Então, assim, é um ponto que eu acho que você tocou que faz total sentido e que a gente deve ter um cuidado social, assim, muito grande daqui para frente. Como essa ferramenta vai ser utilizada, sabe? Como sua filha, por exemplo, vai lidar com isso. Talvez vai lidar de uma maneira mais sábia, porque os pais, né, você e Olivar, têm um conhecimento de mundo diferente, então vai saber instruí-la. Mas a gente sabe que 70% dos brasileiros não vai ter essa mesma instrução e saber por onde seguir, né?
Eu falo nesse sentido porque a gente fala em relação à massa mesmo, a massa como um todo, né? É uma verdadeira teoria da comunicação, uma verdadeira agulha hipodêmica, né? Ela vai passando e as pessoas vão reproduzindo um discurso. E é assim que se faz tantas outras coisas no nosso país, né? Como política, como educação, como direitos básicos, as políticas públicas também. A gente tem essa mania de reproduzir um discurso que a gente pega aqui e acha que é certo e não se aprofunda. Acho que fica a dica aí para estudar mesmo e aprender a utilizar isso de uma maneira mais sábia, porque tá complicado, viu? E você falando aí sobre o cuidado com os jovens, eu não vou nem entrar na questão de vigiar os filhos utilizando a inteligência artificial, porque a gente vê crianças e jovens sobre os desafios, né? A gente vê crianças e jovens conversando com o chat GPT, fazendo amizade, ou então inteligência artificial que induz a criança ou o jovem, ensina ele a se mutilar, enfim, são palavras que a gente não pode falar porque vai baixar o engajamento. Mas Exatamente. Minha outra preocupação, que é uma preocupação grande, é na utilização dos nossos dados, né? Uhum. Que a gente coloca, primeiro que a gente tem a impressão de que o Google, Google tem todas as informações, e a gente acabou concluindo hoje que ele não tem, né? Que você tem informação empírica que Zenóbio passou para você, que os pais dele passaram para ele, que a vivência dele passou para ele, que a vivência no sítio lá das agulhadas passou para ele. Então existe um conhecimento que o Google ele não acessa, que é o conhecimento dos antepassados, que é um conhecimento histórico, embora possa ser pouca coisa, mas ainda existe. E quando você vai perguntar ao Google, ao Gemini, ao GPT sobre isso, eles não conseguem acessar, eles não conseguem nos dar. E aí vem a questão dos dados. Quando a gente coloca esses dados ensinando ou até treinando a inteligência artificial, a gente está dando a ela informações muito valiosas, que elas podem ser usadas para publicidade, elas podem ser usadas para formar uma sociedade, um pensamento da sociedade, para formar opinião e até para guerra, né? São dados que podem ser utilizados em momentos, em períodos de guerra, guerras digitais, guerras civis e guerras digitais aí que são existem muitas teorias sobre isso, então é muito sensível a gente colocar certos tipos de informação, certos tipos de dados nesses chats, né, nessas ferramentas de inteligência artificial. Parece que a gente está falando no programa inteiro, era uma pauta, Deixa eu só programa sobre, ainda não falou tudo. Peraí, deixa eu só pegar aqui para botar o carregador. Enquanto você pega aí, eu vou falando um pouco sobre a nossa próxima pauta dentro da inteligência artificial. Você pode ficar à vontade aí e colocar para carregar, certo? Que é sobre a inteligência artificial utilizar nossos dados, nossa imagem e transformar. Isso já acontecia com os filtros, isso já acontecia com o Photoshop, só que você pegar a sua imagem e você transformar ela com a inteligência artificial pode acabar gerando uma coisa que que os teóricos, que os pesquisadores, que a ciência chama de disforia de imagem, certo? Ou transtorno dismórfico corporal, que é o TDC, que é uma condição de saúde mental que é caracterizada por uma preocupação excessiva e distorcida com alguns defeitos de aparência física que são inexistentes ou insignificantes, né, pouco percebidos para as pessoas. Então, a gente não nota os defeitos e aí as pessoas acabam sofrendo significativamente, socialmente, profissionalmente, por causa dessa disforia de imagem que elas têm. Elas acreditam que são mais gordas do que são mais magras do que elas são, que tem um nariz maior, que tem uma orelha maior, que tem um rosto largo, estreito, um queixo que não é proporcional, então elas acabam desenvolvendo essa disforia de imagem a partir de uma construção, né, que vem desde a época do Photoshop, da edição de imagem, manipulação, passa pelos filtros
e agora o uso de inteligência artificial para gerar imagens que não são reais, que não são o nosso corpo nem o nosso rosto, né? E a gente alimenta a inteligência artificial com nossas informações e nossas imagens. Então, é um assunto muito sério, que se a gente for, a gente vai dar para fazer aqui um mini curso de Dá mesmo. 3 dias só sobre inteligência artificial para a Fica gente. a dica aí, viu? Fica a dica aí. Curso digital. E, claro, acho que a gente já está, assim, sobre, falando, já chegando nos finalmente, falta pouco mais de 15 minutos para a gente acabar, certo? E eu queria falar, como é o último vídeo, eu queria trazer algumas informações sobre o projeto Mulher em Pauta, sobre o É, videocast, e, à eu, vontade. e sobre você também, sua atuação como mentora de mulheres, como pessoa que tem uma experiência na produção de eventos corporativos, e também uma pessoa que tem aí uma experiência no empreendedorismo feminino, certo? Mulher em Pauta, ele tem alguns produtos digitais, o principal produto que eu mais me orgulho é o livro Maria Quer Ser Candidata. Esse livro conta a história de uma menina que ela despertou o interesse para a vida política, certo? Quando ela estava na escola, vai ter eleição no Grêmio Estudantil, aí ela se interessa em participar. Tem aquelas pessoas que desestimulam, falam sobre ela ser mulher, sobre ela ser muito nova, então ela acaba tendo essas falas que desestimulam, mas mesmo assim ela persiste, e aí a trajetória dessa menina determinada que faz com que ela ganhe o centro acadêmico, e aí depois ela se candidata a vereadora da cidade e vai representar o povo, representar as mulheres nessa defesa de, de bandeiras, né, que tragam sobre a representatividade de gênero, e esse livro ele é muito importante porque a gente sempre fala sobre a participação das mulheres na política, mas a gente não se pergunta o que é que faz a mulher se interessar ou deixar de se interessar por essa vida, né? E também não incentiva. Quando é que começa esse interesse? Será que não é lá na adolescência, quando as meninas são líderes, querem ser chefes de turma, querem ser líderes de classe, querem ser presidente de grêmio estudantil, então ali já começa esse sentimento de participar da política ativamente, do movimento estudantil, não é isso? Então tem esse livro, que a Maria Quer Ser Candidata, a gente coloca o link dele aqui na descrição, também queria dar uma informação, porque o programa, ele vai ao ar na quinta-feira, certo? Quinta-feira, dia 6 de novembro, e nos dias 7 a 9, né, 7, 8 e 9 de novembro, lá na Praça de Eventos, em Mossoró, vai estar, na Praça de Eventos Gustavo Negreiros, vai estar acontecendo a Feira Fêmea. E no Corredor Cultural, ali na Avenida Rio Branco. A programação ela é gratuita, ela vai reunir mais de 100 mulheres empreendedoras, certo? A partir das 5 horas da tarde, das 17 horas, vai ter show, vai ter desfile, gastronomia regional, né? Vai ter apresentação artística, vai ter degustação. Tem uma amiga minha que ela está participando da Fêmea, que é a Débora Linara. Ela tem uma confeitaria, né? Ela é doceira, boleira da doçura, e ela vai estar participando. Ela vai disponibilizar a degustação, né? As pessoas vão poder degustar gratuitamente. E além de outras mulheres empreendedoras, artesãs, né? Aí de Mossoró e de região. Mais alguma coisa? Clara, fique à vontade aí para falar um pouco sobre você, se despedir. Embora a gente ainda possa gravar vídeo, só não vai ser mais o videocast, mas vamos abrir aí um espaço para Clara falar sobre fofocas nacionais. Não, Não não. falta. Não vou fazer isso, não, que a gente tem que estar tentando fazer assim, fazer as mulheres pensar fora da caixa, né? Aí a gente vai dar uma de Léo Dias. Deixa para Léo Dias mesmo, ele tem essa vocação de descobrir a vida do povo. Mas, assim, estou muito satisfeita, assim, não por outra, não por qualquer outro motivo, mas o principal é que a gente conseguiu ter essa disciplina de gravar todos os vídeos, assim, mesmo cansado, com sono, a semana matando.
Às vezes esperando Maria Iris dormir quase meia-noite, no tempo dela, para a gente gravar. Mas a gente não falhou e gravou todas as semanas. Eu acho que só teve um, que foi porque realmente eu não consegui de nenhuma forma, nem de noite, nem de dia, que eu estava muito atolada. Mas todos os outros, mesmo cansada, eu como hoje, assim, muito cansada, não dormi bem. Aí eu cheguei em casa, dei um cochilo para agora estar bem, conseguir gravar e tá aqui. Então, assim, já é um ponto muito positivo e um caminho que mostra, né, que a gente tem total potencial de fazer qualquer coisa que a gente quer, que a gente às vezes deixa as pessoas. Foi muito bom a experiência para mim. Eu tinha esse cuidado de fazer as coisas para o digital, porque eu tinha muito medo do que as pessoas falavam e poderiam falar. E durante esses dez episódios, eu acho que foi bom para me conscientizar. Falem o que quiser, digam o que quiser, diga que eu não sou boa, porque uma hora ou outra a gente vai ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelo que a gente estuda e pelo que a gente faz. E eu sou muito grata pelo convite, né, por estar chegando, somando, de certa forma, com o canal do Mulheres em Pautas, Mulher em Pauta, e eu acredito que tem tudo para ser um ecossistema, Jana, assim, você tem ideias grandiosas, assim, tem um público nichado, que o público feminino precisa desse acolhimento, e eu fico muito feliz em fazer parte. E mais feliz ainda por ter conseguido cumprir uma coisa que eu me comprometi a fazer e eu fui até o final. Então, isso é uma das coisas que mais me orgulha e me dá um gás, é quando eu consigo fazer. Eu acho que eu vou sentir falta, na verdade, acho que a gente vai ter que gravar alguma coisa por semana, de ter aquele compromisso ali, um compromisso à noite de parar para fazer aquilo ali. Nem que a gente se reúna, só para falar de negócio, mas eu acho que é uma coisa que deve existir. E sobre mim, é isso, né? É a Clara, produtora de eventos e comunicadora também, mas eu gosto muito dessa parte de produzir alta performance, eu acho que está muito no meu DNA. A comunicação é um instrumento que eu aprendi a fazer de uma forma minha, com as minhas impressões digitais, mas que não garanto viver dela para o resto da vida. Acho lindo, achei massa o William Bonner se despedindo de 29 anos do Jornal Nacional. Foi aquilo que eu sonhei para mim também, falando de uma forma mais poética, né? Foi aquilo que eu sonhei para mim também. Alcançar uma Globo, chegar em outros estados. É, foi dessa forma que eu me projetei quando eu pegava até 1 hora da manhã, vendo referências do esporte espetacular para aprender a narrar com um estilo muito meu. Foi, foi dessa forma que eu me projetei quando eu pegava metade da minha bolsa da URTV e pagava para ter fonoterapia, que muita gente não conseguia ter, e eu já consegui ter essa liberdade, apesar de muitas dificuldades. Então, assim, é dessa forma que muitos jovens se veem quando vai para a comunicação. E o que eu desejo é que as pessoas se encontrem de uma maneira que talvez eu tenha me encontrado, mas tenha me perdido ao mesmo tempo. No sentido de dizer que eu gosto de comunicar, mas eu descobri que eu sou uma pessoa que eu anseio por voos mais altos, que a comunicação ela pode até me dar, mas é só até certo ponto, não da maneira que eu quero e que eu penso, sabe? Então eu fico muito grata por você confiar em mim, e eu não vou nem fazer propaganda, que eu acho que isso aqui a gente pode fazer depois em relação a produtos e tudo que a gente pode vender, pode criar, pode desenvolver, porque a gente tem capital intelectual para isso. Mas quero mais agradecer mesmo a oportunidade de me mostrar enquanto comunicadora. Eu recebi poucas oportunidades de me ver dessa forma. E hoje eu estou tendo um reconhecimento que eu não tinha tido antes, com quase 10 anos de estrada, né? Porque eu comecei a comunicar antes de me formar. Então, eu tenho 5 anos de formada, mas acho que 3 que eu já comunicava, né? De uma forma ainda amadora, mas comunicava. Depois veio a academia para agregar. Então, eu sempre quis ser comunicadora, mas o meu estilo de comunicar é outro. Eu quero comunicar com conhecimento, com técnica, com fala, com voz,
com expressão corporal, com tudo aquilo que a gente oferece de serviço para que as mulheres se posicionem de uma maneira diferente, seja em qual mercado ela atua. Então, foi a partir daí que eu disse, nossa, a comunicação faz parte de mim, mas ela faz parte de mim por outro nicho, para me aprender a técnica certa para tratar de negócio e me desenvolver em outras áreas. Eu acho que foi bem isso. Amiga, você falando aí sobre reconhecimento, eu vou lhe mostrar, eu abri aqui, nós estamos no programa, são dados do último mês. Então, são dos 4 últimos programas, certo? Nosso canal, né, o canal do Projeto Mulher em Pauta, teve 5.498 visualizações. Nós tivemos 32 horas de exibição. E no último mês, nos últimos 28 dias, que é o que o YouTube dá, não é nem 30, nos últimos 28 dias, nós tivemos mais de 1.000% de crescimento nos inscritos. Mais de 1.000%, não é 100%, são 1.000% de crescimento nos inscritos. Então, nas últimas 48 horas a gente teve 1.000 visualizações. Nas últimas 48 horas. Nos últimos 2 dias. Então, amiga, a gente teve, além desse espaço, a gente teve visibilidade, a gente teve reconhecimento do público e a gente teve pessoas que nos acompanharam, embora muito silenciosas ou então alguns haters, mas pessoas que nos acompanharam esse processo, esses 10 programas, esses vídeos que a gente postou, certo? Então, 2026 tem mais, a gente ainda vai se ver por aqui, a gente ainda pode gravar na Feira Fêmea, né? A gente pode gravar por lá, você vai estar lá, eu vou estar lá. Então a gente grava. Eu acho que agora é a hora da gente rabiscar e pensar de que maneira a gente vai projetar isso. A gente já validou, né? Você que é uma pessoa que gosta de validar, eu acho que está válido para você. Foi validado que tem retorno, que a gente consegue converter visualização, pessoas, né? Com essas estratégias. E assim, eu acho que se a gente falasse, eu acho que os dados é justamente isso. Se a gente for pegar na proporção, são mais pessoas a favor do que contra. Então, quem são os contra? Ninguém, né? A gente tira da porcentagem. Então, o caminho é esse. Você já validou que é um formato que seu público consome. Então, agora é a hora de usar isso a seu favor, a nosso favor. Eu não sei o que é que você vai pensar a partir de agora. Porém, faço exigir de você. O canal agora ele tem que ter uma alimentação, certo? Com certeza. E em 2026, a gente vai focar majoritariamente, predominantemente em política, pré-campanha e campanha eleitoral. Então, eu convido aí você a segurar minha mão, Vamos. construir esse conteúdo, porque a gente conseguiu aí uma audiência, então a gente tem que manter essa audiência, essas pessoas fiéis que estão nos assistindo. Eu só preciso que você me indique livros de comunicação política, você sabe que eu gosto de estudar. Pronto, eu preciso ler mais sobre me preparar para o 2026. E o barato de tudo, né? Tipo assim, enquanto tem muitas pessoas contratando empresa de assessoria de marketing para fazer campanha, a gente vai estar fazendo um trabalho nas redes sociais, né? Então, assim, para atingir esse público, principalmente o público de mulheres. E o nosso objetivo é fazer com que elas venham com um posicionamento mais forte. Eu vejo um produto que tem tudo para dar certo. E que agora fica aí, já vou dizer de novo, vai ter que alimentar o canal toda semana, porque você viu que voltou a movimentar, ele tem visibilidade de movimentação, então vai crescer bastante. Não esperar para só 2026 e ir alimentando ele semanalmente. E, em consequência disso, o Instagram, fazer mais conteúdo, fazer mais vídeos, ideias de negócio, assim, posicionamento. Não sei como vai ser feito. Acho que pode ter vários quadros dentro do Instagram do Mulher em Pauta. Fica aí
a minha dica, né? Você. Vamos começar a, como eu sempre falo, né? O primeiro passo é o planejamento. A gente está dando essa folga aí do programa no 10º, para que a gente passe dezembro, o restante de novembro e dezembro se planejando, Não, isso mesmo, nós já planejamos. o conteúdo novo para a gente lançar em janeiro, né? Para a gente ter aí essa folga. E uma das coisas que eu mais gosto no Mulher em Pauta é essa formação de mulheres, que são mulheres que acompanham o nosso canal e que elas têm um conteúdo de valor. E aí a novidade para 2026, eu já vou adiantar aqui para as pessoas, é uma novidade dentro da tecnologia. A gente passou o programa praticamente todo falando sobre inteligência artificial e existem muitas ferramentas que contribuem para o nosso trabalho, para o nosso planejamento e que minimizam o nosso esforço para que a gente possa focar em outras coisas de forma estratégica. Então, 2026 a gente vai trazer essas novidades dentro da tecnologia para as mulheres que serão candidatas estarem utilizando na sua pré-campanha e na sua campanha eleitoral para 2026. Gostasse? E são ferramentas que você pode utilizar na campanha e durante seu período de mandato, né? De gestão ali, tanto para prefeitos como para ano que vem, não, que vai ser deputado, né? Deputado, governador, enfim, mas é uma coisa que se encaixa na vida política dependendo da escolha que você tenha, né? Para estar, até mesmo as secretárias, as secretarias, né? Como está envolvido. É bem interessante e acho que tem um futuro brilhante para dar certo esse projeto, que vai ficar todo mundo na curiosidade, mas a gente não vai falar. Só um último corte, Clara, porque eu quero fazer um apelo para as pessoas. A gente falou sobre golpe, a gente falou sobre pessoas que não são transparentes nas redes sociais. Semana passada eu vi um perfil no YouTube dizendo assim: para eu conseguir fazer live, eu preciso ter 1.000 inscritos, então me sigam, isso, aquilo, outro. Isso é mentira. Essa pessoa, ela estava utilizando de uma estratégia mentirosa para conseguir seguidores. Você consegue fazer live sem ter 1.000 inscritos. Nós não temos 1.000 inscritos, nós temos hoje 700 inscritos, mas nós não utilizamos esse tipo de ferramenta, esse tipo de estratégia, né, esse tipo de artimanha para conseguir inscritos. Só que agora que eu quero deixar esse corte para as pessoas inscreverem no canal do Mulher em Pauta, para Ok? conseguir atingir 1.000 inscritos até o final de 2025. Então, a gente está conseguindo produzir conteúdo. Toda quinta tem videocast, mas todo dia tem vídeo novo. Seja corte, seja uma parte do videocast, seja um vídeo informativo, uma notícia que saiu. Então, E a o, gente me- e o melhor de tudo, assim, é que a gente faz um videocast de casa, com as condições que a gente tem, sem ter como investir num recurso, numa estrutura de podcast e tudo. Então, foi a alternativa que a gente encontrou, porque a gente não ia ter como custear. imagina gravar 10 horas da noite. Pois é, e não tem questão de deslocamento, por questão de acessibilidade e tudo, e a gente vê que está dando retorno. Então, assim, qual a sua desculpa, né? Os caras que são grandes players hoje, eles começaram também com a câmerazinha e um celular qualquer. E estão aí hoje, né? Tipo assim, dando um show de prosperidade. Então, é uma lição também, assim. Eu sempre queria fazer as coisas muito perfeitas e hoje eu tento fazer dentro da realidade. Hoje eu não busco mais essa coisa muito perfeita de ter tecnologia de ponta, câmera de ponta. Não, hoje eu tendo energia aqui, a coisa não cortando a luz, é tudo certo. Porque E eu. Pode falar. uma coisa que a gente desenvolveu com esse processo de gravação, né, que a gente está finalizando, é a disciplina. Disciplina é melhor do que perfeição. Então, a gente teve a disciplina de gravar toda semana para o canal, porque tem gente que não vê o retorno, não vê resultado. E aí, no final, depois de 10 programas, a gente teve aí esse crescimento grandioso. E disciplina feito, né, é melhor do que perfeito. Então, a gente fez. Com as condições que a gente tinha, a gente fez o melhor que a gente pôde. E eu fico muito orgulhosa disso, assim. Muito bom.
Vou levar isso para outras coisas da minha vida também, para ter essa disciplina e essa constância. É importante demais. E é isso. Até outro vídeo, não é até 2026, porque a gente vai ter vídeo ainda no canal, só o programa que terminou a temporada. Então, até o próximo vídeo. Aguardem as novidades. É mesmo, o povo é ao lado dele. Tô dizendo a você, ela Só foi para Madrid agora, levou as babá, a mãe, os meninos, tudinho, né? Por causa do namoro com o Vini Júnior. E foi Vini Júnior que arcou tudo. E ele simplesmente entrou na justiça com a liminar essa semana para pedir quebra de sigilo para saber quem estava bancando as coisas dela na Europa. E é porque é para os filhos dele, viu? 2 dias. Liga aí, os filhos dele lá. Aí o juiz foi, favoreceu a ela, que ela é mais rica do que ele hoje. Tá entendendo? O pessoal posta coisa dela com a foto de Zé Felipe e Ana Castela, com a música. Com a música. Aí a música sobe, tá em alta. Entendeu? Tá todo mundo pegando, tipo assim, empresas, o que teve de empresas. Agora o Hexa vem e você deveria vir também almoçar aqui, não sei o quê, promoção, tá entendendo? Foi que nem o show de marketing que a Amistel deu na saída de Bonner, no último Jornal Nacional. Quem pegou a referência, pegou. Você chegou a ver? Não. Nas eleições não saiu uma polêmica, porque ele abriu uma latinha de água durante as eleições, na cobertura. Ele abriu uma latinha de água, que lá é muito comum, né? Ter a lata de água. Aí fez, tss, tss, entendeu? A zoada, aquela zoada. Aí começou a sair os memes que ele estava tomando cerveja durante a cobertura das eleições, não sei o quê. Aí não foi o último dia dele no jornal. Aí a Mistel, em 10 segundos, tinha uma entrada como se fosse do Jornal Nacional. Aí a zoada do bichinho abrindo e botou. Agora de verdade. Uma aula de marketing, meu amigo. E a Nubank foi depois de tantos boa noites, não sei o que, não sei o que lá. Eu não consegui pegar da Nubank, não. Agora da Mistel eu saquei na hora, porque foi uma jogada de marketing muito grande. Quanto eles não vendeu no final de semana? Imagina aí. Então, assim, ele, até para ele estar em alta do jeito que eles estão, eles dependem da imagem dela, pô. Só que o povo é tudo contra ela, tudo metendo pau e tal. E ela continua mais rica ainda e o povo metendo pau. Ela continua mais rica ainda. Falando em famosa, Felca, tinha sumido, né? Ele tava com um quadro no Fantástico, não era? Ele tinha sumido mais do digital, assim. Ele deu uma sumida, apareceu com as fotos agora. Eu tô achando que ele tá preparando a próxima, viu? Eu sei que ele tem quadro com Drauzio, ele fala sobre. Ele tem um quadro no Fantástico, fala sobre depressão, ele faz as perguntas. Sim. E acompanho ele assim, sabe? Ele apareceu muito com Drauzio Ele, Varela. ele vai dar um boom aí de novo. Ele vai vir com a nova. Você vai ver, com a nova denúncia. De outra coisa. Ele tá muito calado. Vem aí a força do querer 2.0. Quem matou a Dutch Hoffman? Ai, Deus. Terminou. Tá rindo.